Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Está começando agora o Carisma Cast, o podcast do Seminário Teológico Carisma. Se você quer saber mais sobre o Seminário Teológico Carisma, acesse as nossas redes sociais. O Instagram você já sabe, é @stcarisma. E no YouTube você vai nos encontrar com o Seminário Teológico Carisma. E hoje o programa está muito especial. Vamos ter o privilégio deste convidado tão especial que você vai conhecer agora. Ele é pastor, casado com a Valéria, professor das matérias assim mais tranquilas, mais leves do seminário. Escatologia, panorama do Antigo e Novo Testamento, história da Bíblia, história da igreja. Estou falando dele mesmo, meus queridos. Nosso querido professor, pastor Aldo Rodrigues. Ok, beleza. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastores. Uma honra, tá? Muito feliz de estar aqui. As matérias aí me agradam muito, gosto muito dessas matérias e procuro aprofundar cada vez mais. Pastor Aldo, aluno da melhor turma Foi do mesmo, Carisma. É muito proselitismo aqui, gente. A nossa turma, 2013, Kairos, né? Até um Kairos. abraço para os nossos amados aí, né? Todos que estão possivelmente vão assistir também. Temos um grupo ali, conversamos quase todos os dias, né? Vivendo o tempo de Deus, esse tempo qualitativo. Tem que ter muita paciência, obediência e amor, né? Para vivê-lo. Pastor Aldo, o pessoal ouve ele falando assim, já a primeira pergunta que o pessoal vai fazer é o seguinte. Qual? Já foi radialista? Então, essa voz, né? Essa voz então, e hoje essa voz ainda está um bonita. pouco mais encorpada, né? É isso aí, mas não. É um dom natural, né? Natural, graças a Deus, ajuda muito, né? Nas ministrações, né? Ajuda. Graças a Pastor Deus. Aldo, o senhor é daqui mesmo? Sou nascido em Belo Horizonte, ali na maternidade Francisco Ozanano Carlos Prates. Mas moro em Belo Horizonte desde sempre, né? Nunca morei em outro lugar, não. Casado com a Valéria há 28 anos. 28 anos 28 de casado. anos. Ela é Maravilha. linda, uma mulher Valéria é linda. bênção. Aproveitar e mandar cheia um do beijo poder para de ela. Deus. Um beijão para minha esposa Valéria, né? Que dali maravilha. é minha intercessora, minha ajudadora, é resposta de oração. Sou pleno, né? Nesse casamento com ela. Curiosidade de muitos alunos, de muitas Sim. pessoas que conhecem a gente, é sempre saber um pouquinho da história, né? Do início dos nossos professores. E eu queria saber um pouquinho da sua história de conversão. Como é que aconteceu? Vamos lá, 2009. 15 de novembro de 2009, feriado, né? 15 de novembro de 2009. Grupo de irmãos estava na casa de uma vizinha. Ela era uma amiga nossa, pediu para esses irmãos irem lá fazer uma oração. Até então não eram irmãos, né? Sim. Eu sabia que era da igreja evangélica. Eu não permiti, falei aqui não, ninguém vai entrar de maneira nenhuma, né? Olha só. Os evangélicos, os crentes, até que lá em casa eu comecei a sentir algo assim que não foi muito legal, um mal-estar, sabe? E eu pedi para eles entrarem, para eles virem. E chegou um grupo lá de 10. Eu, quantos anos de idade? Eu tinha 39. Eu tenho 52 hoje. Então, 39, né? E aí eu fiz o convite, liguei para lá e falei, não, peça para eles virem aqui. E eles foram para lá e oraram. E eu tenho convicção de, naquele momento ali, eu experimentei o novo nascimento, né? Me arrependi mesmo, entendi aquilo, né? E dali em diante comecei a frequentar uma igreja pentecostal. Fiquei ali um ano, pastora Miriam Lamounier. Grande abraço para ela também, né? E eu falei para ela em determinado momento que eu queria crescer um pouco mais em estudos, né? Que isso chamava muito a minha atenção já desde aquele momento. Ela me liberou, me abençoou, me permitiu ainda dar uma última palavra no culto da igreja dela. E sendo assim, eu migrei para a Igreja Batista da Lagoinha, né? E desde então, desde 2010... Estou na Igreja Batista da Lagoinha, fiz capelania, CFC da época, né? Sim, sim. E aí ingressei para o Carisma com 2 anos de cristão, né? Mas antes da gente chegar no Carisma, calma. 39 anos. Tem 39 anos aí que se passaram, a gente precisa saber um pouquinho aqui, conhecer um pouquinho. Você é formado em... Não, eu ensino médio eu fiz e graduei em teologia depois em 2015. Mesmo, né? 2015, depois do Carisma, né? Na Faculdade Batista Mineira. Sempre trabalhou com representação, Representação né? comercial, desde 1992. Eu sou de 70, com 22 anos, né? Então, representação comercial na área de construção civil,
que é algo que eu faço até os dias de hoje, sabe? E como é que foi? No meu tempo livre, sabe? Como é que foi esse chamado? Como é que despertou esse chamado na sua vida? Porque uma coisa é você ser um cristão, você conheceu a Jesus, Sim. né? Mas pelo que eu entendo do seu testemunho, já ali no seu primeiro ano de convertido, você já começou a ser despertado para um chamado, né? Como é que aconteceu isso? Então, já naquele primeiro ano ali, tinha esse despertar de querer conhecer mais um pouco a palavra, porque todos os cultos que eu frequentava, ali naquele início de conversão, tudo que era revelado, eu pensava, puxa vida, eu fui descobrir que era um tesouro verdadeiramente escondido num campo, né? Olha só. E aquilo queimava o meu coração e eu via que tinha uma verdade ali por trás, como uma palavra viva mesmo, que incendeia a gente, né? Então, daquele momento em diante, eu queria aprender mais, eu fui despertado para isso, e aí, não sozinho, porque eu acho que sozinho, às vezes, ainda mais para quem está começando, né? Então, eu procurei tutores aí, pessoas que me ajudaram. Você já era casado, né? Casado. Não, eu sou casado desde... Na verdade, pastor, é assim. Eu sou casado desde 94. E a minha conversão foi em 2009. Minha conversão, ela tem 13 anos, né? Então, sua esposa converteu junto? Junto comigo, E como que era o Aldo antes de converter, assim, bravo, o Aldo antes de... Não, eu sempre... Aos nossos olhos, parece que a gente sempre é tranquilo, né? Mas não... Envolvidos em algumas situações, assim... Quando eu me converti, por exemplo, eu e a minha esposa, nós experimentamos a perda de um irmão dela num acidente automobilístico, né, em 2006. Então a gente procurava Deus em todos os lugares, em vários lugares, tá? Para não citar aqui, mas ia em todos os lugares onde se falava que Deus estava. Até o dia que essa nossa amiga, que vou até fazer uma menção honrosa para ela aqui, Cláudia, né? Ela fez esse convite e falou: estou indo numa igreja evangélica. Eu lembro até que eu falei para ela assim, não, então agora é o fim do mundo. Igreja evangélica. E agora da escatologia. Nós já procuramos de tudo. Aí agora é aquele pensamento de totalmente ser inimigo de Deus, né? Sim. É aquela inimizade com Deus, né? A verdade está no texto bíblico, onde os evangélicos pregam, e a nossa regra de fé, nós somos ortodoxos, né? Mas naquele momento de ignorância ali, eu entendia que aquilo era uma afronta até, né? Até que culminou nesse evento que eu falei inicialmente. Que essas pessoas estavam na casa dela, eles haviam se oferecido para ir fazer uma oração lá em casa, eu não permiti, mas depois, por ter experimentado um mal-estar ali, que eu não entendia nada, eu pedi para eles virem, a fim de me livrar daquele mal-estar, e dali em diante, aquelas orações todas, a palavra sendo pregada, foi onde a gente realmente entendeu que o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, né, ele é revelado por essa palavra, né? E os dois converteram? Os dois praticamente ali naquele momento. Já no primeiro final de semana ela foi sozinha para uma reunião na igreja onde esses irmãos, né, congregavam, né? E já no outro final de semana eu também. E aí foi uma intensidade, sabe? Porque eram cultos às quartas, sextas e domingo. E aí às sextas-feiras subíamos ao monte também. Isso era todas as sextas. Então foram durante muito tempo assim. E às terças-feiras, culto nos lares. Como eu gostava de tocar um violão, eu já fui me aproximando, né? É mesmo? Toca violão? Gosto um pouquinho, mas assim, não, eu... olhando ali as cifras, uns 10 hinos eu consigo levar, sabe? Mas eu já fui me apresentando, a pastora também foi muito usada por Deus, ela foi nos preparando para o batismo. 3 meses depois nós passamos pelas águas, mas até antes de passar pelas águas, ela já até permitiu que eu louvasse no altar, sabe? Eu acho que ela foi muito usada por Deus nas nossas vidas. Para atrair vocês, né? Para fisgar vocês, isso, né? Isso mesmo. Estou sendo claro? Estou chegando até onde... Sim. É isso? Mas então, até isso que esse discipulado, né? Às terças-feiras, culto nos lares. Então foi uma intensidade muito grande, né? Foi justamente assim, a gente não faltava em nenhum compromisso, estava sempre juntos ali. Então isso também impulsionou bastante no início, né? O que foi primordial assim para te firmar na igreja? Para mim, é a palavra de Deus mesmo, né? O que mais me chama a atenção é a palavra de Deus. Tudo que a gente participa num culto, louvor, a oração, tudo é bênção demais. Mas o momento de abrir a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, eu lembro a primeira vez que eu ouvi o desafio de Elias, né, com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, aqui dali eu chorava o culto todo, porque era uma revelação que vinha ao meu coração de que esse Deus todo-poderoso, né, é verdadeiramente agora aquele Deus que eu estava tendo um encontro com ele, né? Eu conhecia deuses com D minúsculo, né? Deuses que o mundo apresenta e que são falsos, né? E ali eu estava diante dessa palavra e diante do Deus verdadeiro. Então isso aí para mim
mexeu muito comigo. Eu queria estar sempre ouvindo, queria estar sempre lendo, queria sintonizar também em canais que tinham algum pregador. Então, foi a palavra de Deus. Eu acho que... É interessante, né? Porque muitas vezes a gente ouve... Muitas pessoas são fisgadas para a igreja, vamos colocar assim, porque gostam das canções, gostam do ambiente. Mas no seu testemunho, o que mais te despertou foi a palavra. Foi a palavra, a iluminação, né? do conteúdo, da revelação. Tudo isso é muito bom. Louvor me agradava, tanto que eu entrei para louvar também. Tudo é muito bom, mas o momento da palavra, para mim, isso aí... Isso já era um despertar de Deus na sua vida, então, para o seu chamado, né? Também. Eu creio que hoje, olhando para trás, aí tudo foi contribuindo para isso, né? Para hoje estar à frente como professor. Foi bem rápido após a conversão, assim, essa entrega total, essa caminhada totalmente, e essa confiança, né? Essa testificação daqueles que estavam à sua volta ali, a minha volta treinando. E contribuidores, viu? Porque eu citei a pastora e quero citar também o pastor Roberto Xavier e Eliane Xavier, lá da Lagoinha São Joaquim. Sim. Porque eu me lembro que com eles, no primeiro ano, eu cheguei até a pastora e falei que queria vir para o Carisma, como aluno. Ela foi me conhecer melhor, viu que eu era ainda neófito, né, novinho na fé. Ela falou, fica comigo, vamos fazer o seguinte, vamos para o CFC, você vai comandar vai ficar liderando uma célula. CFC era um curso aqui na igreja, né? É curso de formação cristã. Centro de formação cristã. Né, onde passava ali pelos primeiros passos, conhecer a Deus, as doutrinas básicas da fé, né? Isso, hoje é o Carisma Start. Hoje é o Carisma Start. Então, aí ela me segurou ali, ela me deixou à frente de uma célula, eu e a minha esposa, ficamos lá 1 ano, e depois de findar esse ano, o pastor Roberto é que chegou até a mim e falou, agora é para você ir. Olha só. É para eu ir? Então Aí eu vim, então quer dizer, né? Essas pessoas aí contribuíram muito, né? Entre outras aí, né? Mas para citar essas aqui, né? Qual era a sua expectativa ao chegar no Carisma? Quando eu cheguei no Carisma, honestamente, eu vim para cá, tinha 2 anos de cristão, eu falei assim, rapaz, eu vou para lá, vou ser aquele pastor, vai ter um outdoor do meu nome. Assim, tinha até a imagem já como que seria. Quando eu cheguei aqui, eu fui quebrado do alto da cabeça até a planta dos pés, entendi que o melhor lugar para nós é servindo, né? Então, são aquelas ilusões de neófito, né? Achando que o título tem uma importância, né? Na verdade, a importância é a gente servir onde Deus nos colocar, né? Então, aqui, o que aconteceu aqui, quando eu digo assim, o carisma, né? Sim. No Carisma, no seminário em Belo Horizonte, aqueles 2 anos ali foi de realmente transformar, né? O caráter de Cristo, conforme Gálatas 4:19, Paulo diz, né? De novo, eu estou tendo dores de parto, e eu perguntei para o Espírito Santo, de novo, por quê que Paulo está dizendo isso? A primeira vez é para nascer de novo, né? Que ele sentiu dores. E a segunda dor que Paulo vai sentir é para Cristo ser formado em nós. E o que o Carisma proporciona é isso. É Cristo ser formado, já não é a gente mais que vive, mas é o Senhor, é necessário que ele cresça. Eu descobri que, não, o que ele entregar como dom ministerial, que talvez na minha ignorância eu nem sabia ainda. E o amor ao ensino foi também despertado no Carisma? Eu até comentei, quando eu encontrei a pastora Nath, eu falei com ela que numa aula dela, ela entregou algo assim, na ministração, que Deus estava gerando ali dons sobre as nossas vidas em 2012. O pastor Léo perguntou como foi que chegou isso. Perdão, como? Primeiro semestre. Primeiro semestre. Acho que a aula foi vida de louvor. Aí veio até a mim uma convicção de ensinar, mas eu nunca havia pensado naquilo, nem no campo natural. E aquilo para mim foi um entendimento espiritual, que eu seria um professor. Eu me vi lá em cima, no púlpito nosso ali do céu, né, que é o lugar nosso de estudo, eu me vi ensinando. Eu falei, Jesus, estou entendendo, né, Espírito Santo? É isso que é para a minha vida? Sinceramente, nunca havia pensado. Por isso que eu entendo que é um dom mesmo que Deus concede a cada um de nós. E aí nós temos que fazer a nossa parte, né? Daquele momento ali eu entendi isso, aí eu preciso avançar um pouco mais. Como eu disse aqui, no primeiro ano eu já buscava estudar cada vez mais, né? Já estava no Carisma no meu 3º ano de cristão, vamos dizer assim. Dali em diante não quis parar mais e comecei também a me oferecer nas igrejas locais, onde eu congregava, para ser professor de alguma área. Aí fui professor do Centro de Formação Cristã, entre outros, e fui descobrindo que aquele verdadeiramente era o meu chamado. E era um bom aluno, hein? Era um bom aluno, pastor. Sentava as 2 fileiras à frente, assim, ó. Estavam juntos tinha um ali, grupinho né, pastor, ali. né?
Um bom aluno, muito dos servo. focados, né? Grupo dos focados. Um servo muito... Eu sempre gostei. Mas então foi isso. Perguntou, eu respondi honestamente. Fui para lá pensando assim, né, em títulos. Por causa da inocência mesmo de ser o neófito. Eu vejo, né? que é muito interessante essa questão do neófito, que tem muitas pessoas que não entendem quando leem na Bíblia. 1 Timóteo 3, quando Paulo vai falar sobre os requisitos do pastor, né? Aquele Sim. que deseja o episcopado, Ótimo. excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo, né? O bispo ali está falando de um líder na igreja, Isso. né? De alguém que vai exercer um ministério, um chamado, um título na igreja, que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Isso mesmo. Ali vem toda uma lista. E lá no meio dessa lista está lá, que não seja neófito. É isso aí. Por quê? Para que não se ensoberbeça Justo. e caia na mesma Olha aí, ó. condenação. Aí. Né? Aí o exemplo. E Seu não tem a ver com a testemunho idade, conta né? isso, né? Eu estou enquadrado nesse... Eu estava, né? Enquadrado nesse versículo. E não aí. tem a ver com a idade, né? Porque Perfeito. aos olhos Não, humanos não. já era um homem maduro, já era um homem Casado, muitos casado, anos de casado. estruturado, Não tem a ver. mas O neófito é espiritualmente isso, ainda né? não. Pode estar graduado, 50 anos de idade, família já pronta, nasceu de novo, é neófito, né? Novo na fé, ao qual nós não sabemos, né, qual é esse tempo, né? De novo na fé, alguns vão dizer até 3 anos, mas depende muito daquilo que você imprime em receber conhecimento, né? Nós vemos cristãos aí, às vezes, com 10 anos, nunca se assentou num lugar de ensino. Então, às vezes, continua na situação, infelizmente, de Continuam imaturidade. bebês na fé, né? Infelizmente, né? Então, depende muito da sua entrega, da sua busca, né? Então, é isso. E isso fez toda a diferença na sua caminhada, o fato o fato de você se entregar muito. Né? Porque você se deu. Na igreja local onde você se converteu, você se deu, você se entregou. Sim. Você veio para a Lagoinha, você se entregou. Você vai para o Carisma, você se entrega. Mesmo com as suas dificuldades, ou até mesmo, como você disse, as motivações erradas, você não deixou de estar ali. Isso mesmo. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a pessoa não deixar de estar. Não deixar de estar. A motivação está errada? Ok, mas continua. Continua. Não sabe tudo ou não entendeu tudo, mas permanece naquele Porque lugar. se a motivação estiver errada, Deus vai desconstruir, vai construir a motivação correta, né? 1 Coríntios 3, a motivação correta é o amor. Sim. Podemos fazer o que for, sem amor, né? Nada vai se realizar. Então é isso, ele desconstrói aquilo que está equivocado. Lembrei de uma frase de Mike Murdock do seu livro 1001 Chaves de Sabedoria, que ele diz: aquilo ao qual você investe mais tempo, torna-se mestre em sua vida. Então, se investirmos tempo na palavra de Deus, ouvindo, lendo, meditando, automaticamente aquilo vai se transformar, vai ser mestre na sua vida e você será transformado por aquilo. Lembrando da Bíblia, é o que Jesus diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Sim. Então, se entregue, vai ouvindo, esteja nos ambientes e vai acontecer naturalmente. E como que foi o primeiro dia dando aula? Como foi a experiência do primeiro dia? Né? Ó, agora eu ouvi em 2012 e agora eu tô aqui tremendo, diante dos alunos. É tremendo. Eu glorifico muito a Deus, sabe? Porque assim, eu ministrei a primeira vez no Seminário Carisma em outubro de 2015. Qual matéria? Panorama do Antigo Testamento. Primeiro foi Panorama do Antigo Testamento, né? Seus 39 livros e assim, se a gente parar para pensar, eu tinha de batismo das águas um pouco mais de 5 anos, né? Por isso que assim, eu tenho a convicção que ele efetua o querer e o realizar. Amém. E o realizar dele é muito maior do que aquilo que ele mostra para nós, para qualquer um de nós, até os dias de hoje. Sempre tem mais de Deus, né? E aí foi Panorama do Antigo Testamento e eu me lembro que na primeira aula parece que eu queria entregar os 39 livros, sabe? Eu já comecei ali com Gênesis 1:1 na criação e foi igual aquela metralhadora. E o incrível, né, é que a minha esposa, ela foi minha aluna nessa primeira matéria. Ela estava aqui, eu não lembrava disso, não lembrava. Legal. Ela estava no 3º período e ela já foi a minha aluna, então é bom porque feedback eu pedi um feedback para ela, né? E feedback de esposa é o melhor que tem, né? Porque vida, é o melhor, é sem filtro com amor. É revelação. E eu ainda encorajava, né? Porque se eu quero crescer, tem que encorajar a pessoa a verdadeiramente falar, né? E é claro que eu vou errar. Isso aí, né? A gente vai aperfeiçoando a cada dia, né? O Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. E eu me lembro que ela, no intervalo já da aula,
era em 2 aulas, e ela falou comigo, você está um pouquinho rápido, sabe? Você está entregando tudo assim. Né? Vivendo um sonho, né? A gente, quando vive o sonho, a gente às vezes vai afoito, né? Você não consegue nem segurar e está muito equilibrado para ir. Você vai entusiasmado mesmo. É assim que eu fui. Então, eu quis trazer assim uma introdução falando de todos os capítulos, né? De todos os capítulos, perdão, de todos os livros, mostrando uma história cronológica, que os livros dos profetas maiores ou menores não estão soltos na Bíblia. Enfim, eles estão trabalhando com algum momento dos israelitas. Sim. Aí vai a ação centrípeta, aí vai a ação ternária, que Deus está se revelando, fui entregando assim, sabe? Os alunos assim... Ela desesperada, né? Ai, meu Deus do céu, nem respirava, né? E aí a gente tem que entender, né? Há 7 anos atrás, nós estamos em 2022, Sim. Então há 7 anos atrás, o que nós temos que pensar? Que aquele meu conhecimento de lá, claro, não se compara ao de hoje. E eu quero acreditar em Deus que o conhecimento de daqui 2 anos também vai ser bem maior do que o de hoje, né? Amém, com certeza. Então também estou entregando daquilo que eu sabia, mas com muito entusiasmo. Aí na segunda etapa eu já diminui um pouquinho mais, já reduzi a marcha, e aí Deus foi dando graça. Então, e hoje a gente sabe que dentro de sala de aula a gente aprende muito, né? As perguntas que os alunos fazem, o bate-papo no corredor, você sabe um acréscimo que você pode trazer para a aula. Então, isso ali também eu aprendi, estou sempre aprendendo. O despertar, né, do chamado é algo tão, tão lindo na vida de uma pessoa. Sim. Que eu me lembro de você chegar para mim e falar: ô Léo, tem algo no meu coração, então, né, isso. de estar ali, de estar no carisma, estou à disposição, não estou me oferecendo, mas estou à disposição. Isso mesmo, pastor. Né? Eu lembro que você conversando comigo com todo jeito, né? A pessoa tem esse jeito todo certinho de falar. O cartãozinho da minha representação está aqui. Sim. Mas estou à disposição. Foi isso e eu mesmo. lembro que eu perguntei, mas quais matérias, né, te chamam a atenção? Quais matérias queimam no seu coração? E ele trouxe logo as históricas. Foi. E é interessante que no carisma, normalmente, quando alguém vem, ela vem... naquela inspiração das matérias mais inspirativas, né? Não, eu quero dar o nome de Jesus, eu quero falar sobre a autoridade dos dons espirituais. E eu lembro que isso me chamou a atenção. Eu falei, gente, ele quer dar as matérias históricas. Isso não acontece todo dia. Né? Isso não é muito normal, não acontece todo dia. Mas como é que aconteceu isso, né? Por que essas matérias despertaram você? Ah, sim. Então, olha, o pastor estava narrando isso aí, falando sobre isso, e eu pensando, e a minha memória, né, afetiva indo lá atrás. Muitas matérias me marcaram no carisma, isso aí seria até injusto falar uma melhor do que a outra, não tem condições. É só quem já passou por lá e quem vai passar é que vai saber, né? Então, tem uma matéria, História da Igreja, que na época foi a professora Renata Arruda, me marcou muito. Lembra? Lembro. No nosso quarto período. Me marcou muito. Realidades da Nova Criação com o pastor Vinícius Zulato, né? Sim. Que eu sei, mais inspirativa e tal. Mas essa matéria da história da igreja e depois na Faculdade Batista Mineira, vendo escatologia com o professor Geraldo Cruz, essas 2 matérias são 2 matérias que me impressionaram muito, que me despertaram muito, né? Como eu disse, além de outras tantas. Lembro de oração com pastor Pedro Estrela, aliança de sangue com o senhor. Mas essas 2 aí têm lugar assim no meu coração de destaque muito forte. Então por isso que naquele dia quando eu te procurei, aquilo já estava, né? Eu já tinha esse interesse sobre essas matérias, né? Sobre esses temas. Essa situação de colocar cronologia nos acontecimentos, até na escatologia, né? Até para entender as escolas de interpretação tem que entender de cronologia. O próprio Antigo Testamento. Se não entendemos de cronologia, que Daniel e Ezequiel estão no exílio, depois tem um momento pós-exílico, aí surgem aí os grupos religiosos, tudo isso por conta de uma demanda de história. O professor Geraldo Cruz tem uma frase que ele diz que o chão, a história, né? A história é o chão do teólogo. Então, sem história, a gente não consegue ter uma teologia plena, né? Então, pastor, mas para essas matérias precisa ter uma memória boa, né? Precisa. Eu falo para os alunos que datas a gente não vai pedir em prova, né? Mas se você quiser avançar no conhecimento dessas matérias, cronologia é importantíssimo. Chegar em casa, né? Éden, os principais personagens. Saiu do Éden, os principais personagens. Aí vai a sua mente tentando levar essa saga, essa cronologia, de modo natural. Aí nós sabemos que tem episódio do juízo da Arca de Noé,
Torre de Babel, chamado de Abraão. Se você conseguir ir colocando essa cronologia, vai ficar fácil o entendimento da Bíblia até de ensinar essas matérias, né? Eu tenho várias perguntas aqui, mas uma que é uma curiosidade de muitos alunos quando vê um professor dessas matérias, qual é a sua rotina de estudo? Ah, tá. Como é que você conseguiu chegar para conseguir ter esse conhecimento, ter essa base? Um telespectador nosso que está assistindo e está pensando assim, como que eu posso adquirir esse conhecimento? Como que eu posso... Qual que é a rotina de estudo necessária? Qual fonte buscar? Ok, pastor, olha, primeiro que, assim, eu acho que todos nós, sinceramente, temos uma percepção que a gente estuda menos do que deveria estudar, a gente ora menos do que deveria orar e a gente jejua menos do que deveria jejuar. Isso aí parece que é uma sede que nós temos de Deus, uma sede de conectar, de conviver com essa presença viva. Então, se alguém que está nos assistindo agora tem esse pensamento, tem esse sentimento, pode ter certeza que eu também tenho o mesmo. E outra situação é que, assim, às vezes nós sendo professores, as pessoas acham que a gente está desde manhã até a noite estudando, só fazendo isso. Como eu disse, eu ainda sou representante comercial nas horas vagas. Antes era o contrário, né? Eu ensinava naquele tempo que dava. Não, hoje está em primeiro lugar para mim o Ministério de Ensino. Agora, depois disso, quando eu tenho tempo, eu estou vendendo, então eu também tenho... É bom vendedor. Que o negócio é suficiente, né? É suficiente, Deus dá graça em todas as áreas, quando a gente depende dele, né, pastora? Mas então, assim, é uma experiência, né, já de 30 anos. Então, eu tenho também essa demanda de estar em casa também realizando essas funções. Então, é claro que a gente precisa reservar um tempo para isso, né? Então, quem quer avançar tem que ter Bíblia de estudo legal, tem que ter também comentários. A Bíblia é o principal livro para estudarmos. Mas nós não podemos abrir mão também de alguma literatura que seja aceita no meio cristão, de cristãos ortodoxos, né? Ferramentas, né? São ferramentas que vão auxiliar ali, né? Pastor, algo que eu tenho muita facilidade de aprender, isso eu acho que é de cada um, né? Facilidade de aprender é assistindo vídeos, sabe? Mesmo. Eu, quando coloco alguns professores, pastores, pessoas que gastam seu tempo aí no estudo, se for um vídeo, eu consigo aprender olhando, acredita nisso? Se eu colocar só do meu lado um fone e não estiver assistindo, é capaz que eu não aprendo tanto quanto olhar para esse professor e ver os gestos. Então, um canal que eu gosto muito assim é canal de ensino por vídeos de homens renomados, aí, homens aprovados, né? E é claro, leitura também, como o nosso saudoso Drummond Lacerda nos ensinou, com uma bela de uma caneta marca-texto ao lado, marcando tudo ali, né? Isso aí também. Então, eu não tenho por hábito, às vezes, fazer leitura de livros corrente, não é uma coisa que eu tenho muito, de pegar um livro, que às vezes com 100 e poucas páginas, eu faço esse tipo, mas eu gosto muito de um material que me dá aqueles de cabeceira, aqueles de consulta. Livro de teologia sistemática. Livro de teologia sistemática, normalmente, é volumoso, né? Então, eu vou diretamente naquilo que eu preciso ali e gosto de fazer o estudo assim, por temas, né? Se eu determinar, se o Espírito Santo me mostrar determinado tema, como, por exemplo, há pouco tempo eu fui estudar prosperidade bíblica. E prosperidade bíblica é um tema que a gente acha que limita-se a dinheiro. E não é. Não, meu Deus do céu. A prosperidade bíblica ela anda por pilares, eu aprendi. Gratidão, fé, honra, autoridade, entre outras coisas, né? Então, assim, aí eu procuro os livros que vão me dar temas disso e fico ali, juntando aquilo da minha maneira. Dizer que é muito organizado, é organizado para mim, mas quem tomar posse daqui dali dificilmente vai entender alguma coisa. Organizado para sua mente, né, cara? Então, às vezes eu passo até um dia, sinceramente, faço a leitura da Bíblia, que é normal, o devocional, né? Mas passo um dia, 2 dias, 3 dias sem estudar algo novo ou algo daquilo que eu já sei. Mas eu procuro ter um equilíbrio de determinado ponto. Tem alguns momentos que parece que a gente está propício demais àquilo, já notaram? Tem alguns momentos que assim, parece que você quer estudar o dia todo, você quer orar o dia todo, você quer ler o dia todo. Quando vem esse momento, eu não abro mão dele. Falar agora é uma hora de absorver muito. Então, às vezes eu passo horas ali estudando, lendo a Bíblia e tal. Mas tem alguns dias, então, que... Então, isso vai depender daquele dia que eu sinto, tem aquela impressão no espírito que é assim... Agora você vai receber bastante. É claro que se eu ficar esperando só esse momento também, eu corro no risco
eu corro o risco de não estudar hora nenhuma. Sim. Então eu preciso também ter uma ação, né? Como Paulo disse, né? Uma coisa eu faço, né? Disciplina. Uma coisa eu faço. Eu não tenho uma disciplina de horário, mas eu tenho uma disciplina de entender que eu não posso ficar muito tempo sem ir atrás desse conhecimento. Eu praticamente todos os dias eu leio alguma coisa nova fora o devocional. Sim. Todos os dias escuto alguma coisa nova. E dali vai juntando informações e vai gerando conhecimento, né? As matérias que o senhor leciona, por ser histórica, às vezes, vamos supor, para alguém que não tem muito contato, sim. ele fica, ai, que preguiça, ai, é muita informação. Sim. Mas nós percebemos também essa graça de Deus de trazer a história de uma forma que as pessoas desejam aprender ainda mais, né? Então, quando o senhor está dando panorama, escatologia, então, que é algo que são assuntos até mesmo que podem gerar polêmicas, assim, dúvidas. Sim. E como fazer dessas matérias históricas algo atrativo, né? Para que as pessoas, às vezes, eu quero só saber disso, aquilo, mas é tão importante a história, é tão importante saber mais, ter esse conhecimento também de como foi, do contexto, da caminhada, por que nós estamos aqui, como chegamos até aqui também, para onde vamos também. Como o professor, né, no caso, o senhor consegue transmitir essa história a ponto do aluno muito receber com essa expectativa, com esse desejo também de conhecer algo que talvez não é tão falado, né? A história. Numa pregação não é tão muito claro falar da história, mas ela é a base também para aprender da pregação. A resposta está no slogan do Seminário Teológico Carisma, né? Que é o Seminário da Palavra e do Espírito. Então nós entregamos o conhecimento, e não tem como entregar esse conhecimento sem aplicar para as nossas vidas, mesmo a matéria histórica. Sim. Vamos falar de história da igreja, porque panorama do Antigo Testamento e do Novo, nós estamos na Bíblia. Ali a gente já vai tirar a aplicação de qualquer forma. Sim. Você vai falar sobre os hebreus no deserto ali, que tem uma nuvem sobre eles, que se ela fica parada sobre os mesmos, eles estão encontrando refrigério por causa do calor. Ela anda depois de uma semana, eles vão atrás. Ela anda depois de um ano, eles vão atrás. A gente aplica facilmente que o melhor é esperar Deus se movimentar para a gente ir na direção dele. Não andar à frente da nuvem nem ficar para trás. A aplicação. Pronto, estou falando de uma matéria histórica, a gente pode estar usando isso o tempo todo. Agora vamos falar de história da igreja, né? Porque a história da igreja, a gente vai falar de 2000 anos do cristianismo e como aplicar. Bom, tem uma aplicação, isso, o conhecimento está sendo recebido. Agora vamos aplicar? A gente tem que estudar a história da igreja, aplicando toda a história para os dias de hoje. Porque, como eu disse há minutos atrás aqui, a história é o chão da teologia. E a história responde a muitos questionamentos dos dias de hoje. Por exemplo, houve uma apostasia muito grande na Europa, o abandono da fé, em alguns eventos. Um deles é a queda da Bastilha da Revolução Francesa do século XVIII, onde houve a retirada do teocentrismo e a entrada do antropocentrismo. Então o homem agora virou centro. E aí Deus vai ficando em segundo plano. Depois da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, onde por volta de 6 milhões de judeus vão morrer nas mãos do nazismo, há uma apostasia. As pessoas começam a perguntar, né? E aí, será que Jesus voltará mesmo? E ele vai voltar. Os anjos disseram isso, os profetas disseram e até o próprio Jesus Cristo disse. Mas quando existem esses eventos assim mundiais, alguns, por se multiplicar a iniquidade, né? Aí eles acabam esfriando. Esse é o que eu ensino nos dias de hoje. Nós tivemos um momento, estamos em 2022, passamos pela pandemia. Alguns, às vezes, olham para esse evento, para esse momento, e podem até apostatar, podem até esfriar. Então, nós já aprendemos lá atrás com a história. Então, nós temos que olhar para a história no passado para ver que nos dias de hoje nós podemos reagir de uma forma diferente. Por exemplo, outra aplicação, né? Lutero, na Reforma, tinha uma preocupação. A preocupação era qual? A livre interpretação do texto. Já que o analfabetismo naquela época era mais de 90%, e com as traduções da Bíblia agora cai para menos de 40%, as pessoas vão ter acesso, mas o problema é esse, né? Ter um acesso sem ter uma direção, pessoas mais experimentadas para ensinar, é a livre interpretação. Aí eu aplico para os dias de hoje. Do que você está se alimentando? Colossenses 2,8 vai dizer para nós, né? Cuidado para que ninguém vos faça presa sua com vãs filosofias, com rudimentos do mundo.
Então, a livre interpretação ainda está presente no nosso meio, ainda mais nos dias de hoje que a verdade se relativizou. Tem pessoas aí que ainda são novas na fé e acham que não precisa desse nem daquele, sendo que o dom ministerial, já que nós estamos falando aqui do mestre, do professor, ele está na Bíblia, né? Ele é justamente para fazer a pessoa sair da ignorância, porque a ignorância é um assunto que a Bíblia, ela refuta, ela não encoraja ignorância para ninguém. Sim. Prosseguir em conhecer o Senhor. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a lei de Colossenses 2,8 que eu disse. Então nós podemos ensinar a história da igreja, olhando para os erros do passado, para nós, através disso, não errarmos, ou então dos acertos, e a gente repetir aquilo que é acertado. Então tem como a gente ensinar uma matéria que fala de datas, mas podemos aplicar para os dias de hoje. E na liberdade que o Seminário Carisma nos dá, a liberdade que o Espírito nos dá, esses momentos aí a gente acaba aplicando, né, alguma coisa dentro do texto bíblico. Então vai ficando mais macio, né? É muito maravilhoso ver que a nossa fé, a fé cristã, ela não é uma filosofia. Isso, não. Ela vai muito além do que isso. Nós temos base, nós temos história. Sim, né? sim. Não somos ignorantes. Não é ignorância, né? Nós não estamos assim, vivendo de acordo com alguma coisa que passou na cabeça de alguém. Justo. E que, não, tem história. Tem história. Né? Desde o Antigo Testamento, desde o início do mundo, há história, há fatos. Há fatos históricos que comprovam que a Bíblia é a verdade. Justo. Há fatos históricos que comprovam que Jesus realmente existiu, Sim. que morreu, que ressuscitou. Há fatos históricos que comprovam que Deus existe, né? Que Deus está presente. Então, tudo é muito importante que o cristão, de uma forma geral, conheça a história. Isso. Né? Inclusive, a história da Bíblia. A gente vai falar de autoria. Quando a gente fala de autoria, são 40 autores. Aí a gente pensa o Antigo Testamento, onde Moisés começou a escrever aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. Mas o último autor está ali próximo a 450 anos antes. Tem uma distância de 1000 anos. Espera aí, uma distância de 1000 anos há mais de 2.500 anos atrás. Eles não fizeram uma reunião de pauta. Não tinha um WhatsApp para mandar para ninguém. Sim. E quando você vai lendo os livros, e talvez é possível que um profeta menor talvez não tenha tido acesso a todos os livros que hoje nós temos como inspirados. E mesmo assim ele é harmônico. E a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é a transformação que ela promove em cada um de nós, né? Exatamente. Esse podcast tem que ser assistido com um caderninho, anotando as datas, as referências. Eu gosto, é natural. É natural, isso que é importante, né? Que às é vezes, natural. Irmãos, o pessoal pergunta para a Valéria assim, qual é a facilidade de eu gravar datas, ou então matérias históricas que eu sou apaixonado. E ela fala, eu não vejo o Aldo, né, estudando tanto a ponto de gravar essas datas. Então ela fala para eles, é dom. É dom. E realmente é dom. É dom que está sobre as nossas vidas. E falando da irmã Valéria, né? Ela é uma princesa. Eu acho muito bonito, né? Conhecendo vocês, a parceria. Temos sim. A parceria é algo muito lindo. E são 28 anos 28. de Temos uma parceria, uma cumplicidade. Casar. Qual o segredo, assim, desses 28 anos? Sinceramente, eu ouvi certa vez, numa aula do Drummond, sobre relacionamentos. Ele me ensinou que a pessoa que está comigo ensinou para todos nós. Não é uma página em branco, né? Ela veio com histórias. E eu me lembro que nesse dia eu saí da aula e fui chorando até em casa. Chorei mesmo, Senhor. E eu cheguei, minha esposa já estava dormindo, porque ela acordava muito cedo. E eu fiquei ali mais ou menos uns 30 minutos olhando para a Valéria. E conversando com o Espírito Santo e pensando, ela não é uma folha em branco, ela tem histórias. E a partir do momento que eu entendo que ela tem uma cosmovisão e eu tenho uma outra, que de repente eu ajo de uma forma e ela de outra forma em determinada situação, isso é maravilhoso, né? Eu fui entendendo que ela não é uma folha em branco, ela tem histórias escritas na vida dela antes de me conhecer, eu passei a respeitá-la muito mais. Eu acho que nesse momento eu vivi sinceramente, estou narrando para vocês, eu narro para quem anda na minha intimidade, eu narro isso. Esse para mim foi um momento assim, de entendimento completo do que é um relacionamento. Agora, eu já tinha um relacionamento, sempre foi
com ela, muito bom. Mas depois desse momento, ainda dividi isso com ela. Então nós dois somos assim. Nós entendemos o limite do outro. Ela sabe as minhas dificuldades. Às vezes, pastor, eu chego para ministrar numa igreja. Cheguei outro dia numa igreja em Ribeirão das Neves. Nós tínhamos um grupo de irmãos lá, uma igreja assim de 50 pessoas. Olha só. E graças a Deus, a gente que já ministrou para um número maior, normalmente essas situações, a gente sempre tem um temor, a consciência da presença, né? A responsabilidade. Mas nesse dia eu lembro que eu abri a porta do carro e eu fui tomado assim por aquela ansiedade, aquela responsabilidade. Vão usar um outro nome? Né? Aquele medo de estar ali. Aí a chave eu já não sabia onde que estava, a Bíblia. Ela sempre cruza os braços e fica me esperando, sabe? Depois ela vai falando, sua Bíblia está ali, sua chave está ali, ela pega e ora para mim e vai dar tudo certo. Quer dizer, a gente está no ministério já ministrando para um número maior de pessoas, mas é assim que acontece, né? Somos seres humanos dentro da tensão do já e o ainda não. O corpo não está glorificado. Vocês a alma passaram tá sendo um momento salva. difícil, Também muito difícil, né? Nesses últimos dias, os dois juntos, da mesma juntos. forma. Mas esse momento de chegar para ministrar ali, a gente é tocado assim, até por uma ansiedade que vai acontecer. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. Né? E ela, naquele momento, é ajudadora. Sim. Que, olha, faz assim, faz assado, vem cá, deixa eu orar. Vai tudo dar certo. Então, quer dizer, ela me completa. Aproveitando a deixa aqui, já que a Josi levantou a bola, deixa eu aproveitar aqui. O que foi o carisma para a sua vida pessoal, no sentido de que muitas vezes a gente fala do carisma e você fala assim, então o ministério, o despertamento de chamado, tudo isso aconteceu, é maravilhoso, falamos dele. Sim. Mas para a sua vida, seu casamento, então. o carisma fez diferença também nesse dia a dia? Olha aí, já esse assunto já surgiu aqui propício, né? Porque espiritualmente, ministerialmente, né? Sem dúvida alguma. Mas veja como ele vai para todos os campos, né? A palavra de Deus realmente liberta. Ela nos completa, né? Ela vai nos santificando, né? A santificação é o início da glorificação, né? Sim. Santificação até nós chegarmos à glorificação. E a palavra salvação no grego, ela tem a ver também com saúde. Então, a palavra de Deus, o contato com ela, o convívio com Deus, essa presença viva, ela equilibra e ela traz saúde em todas as áreas das nossas vidas. Então, quer dizer, agora a pergunta veio. Ministerialmente a gente está falando, espiritualmente, mas em todos os âmbitos. Falei sobre as vendas, até sobre as vendas. Como vendedor agora, muito mais respeitando o cliente, sabendo que verdadeiramente eu posso ter algum produto que para aquela loja ali pode ser que não seja bom para ele vender. E essa verdade vai ajudá-lo, entendeu? Quantas vezes acontece? Às vezes, né, uma vez ou outra, às vezes, um fechamento de uma conta ali, onde foi feita uma conta errada e o cliente, eu cobrei dele um pouco a mais. Aí daqui a pouco você liga e manda já um Pix devolvendo, aquilo estreita a parceria, a gente cria uma aliança bem maior. Quer dizer, só tem benefício. A palavra liberta, ela vai atingindo todas as esferas da nossa vida. Estou falando aqui profissional, estou falando conjugal, né? Aí com família vai tudo, na verdade, vai trazendo equilíbrio e saúde, né? Em todas as áreas, todos os aspectos. A palavra é para o homem todo, né? Então, todas as esferas. Maravilha demais, né? Que testemunho lindo, né? É forte, né? É muita coisa boa para aprender, para ouvir e ver, né, o que Deus tem feito. Você agora tem tido uma oportunidade também de ministrar no carisma em outros lugares. Outros lugares, isso. Em outros países. Em outros países também. Isso aí é. Como é que é essa experiência? Aí eu me lembro um dia andando no bairro que eu morava, lá em Contagem, no Carajás, que eu, no primeiro ano, eu pedia para Deus, Deus, me permita pregar na igreja onde eu congregava. Depois eu avancei, eu estava igual a Abraão, sabe? Dizendo, não, se tiver, me permita ir no bairro ao lado. Aí parece que ele escreveu esse contrato, aí entregou no meu bolso, o firme fundamento da a fé, como é que é? Hebreus 11:1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. E a palavra fundamento tem a ver com título de propriedade divina. Sim. Então, quer dizer, ele me deu um título de propriedade, eu já tinha posse daquilo, estava no meu bolso, mas eu não tinha tomado, né? Já estava no mundo espiritual. Só que parece que nesse fundamento, nesse contrato que Deus escreve, ele não escreve tudo ou não deixa a gente entender tudo, porque se a gente entender, a gente corre desse negócio. Ir para outro país, para outros estados, não estou pedindo só aqui o bairro. Fica calmo, né? Sim. Então ele vai revelando depois aquilo que gera propósito dele, na medida em que a gente vai galgando aí patamares, né?
e te coloca e te prova em lugares, em pequenos começos. Me lembrei de uma pregação da pastora Vanessa, sua esposa, que disse que para Davi ser rei, e eu uso muito esse texto, né? Para que Davi fosse rei, depois de ter sido ungido, ele foi um entregador de queijos, né? Respeitando os pequenos começos. Sim. Quem respeita os pequenos começos em Deus, quem tem o chamado para professor, para pastor, vai entender que ele vai começar como pastor, às vezes cuidando da sua família primeiro. Daqui a pouco de uma célula, até Deus entregar situações maiores, né? Então, voltando a isso, eu pedi para Deus isso naquele bairro lá. E eu entendi no meu coração, depois no carisma, como eu disse, através da professora Nath, que ele me usaria para ensino. Eu estava entendendo que eu ia em alguns outros lugares. Mas, honestamente, nunca imaginei que Deus fosse, até determinado momento, fosse me levar em outros países. Até que eu fui ensinando, convite chegou e ele nos Carismas se abriram, né? Expandiram para tantos lugares. E hoje, sinceramente, quando eu chego em alguns lugares, seja onde for, irmãos, às vezes saindo de Belo Horizonte, pastores. Essa semana agora, nós estamos em 2022, eu estive em Salvador, volto para lá esse final de semana, mas vou estar no São Joaquim, onde me acolheram para poder estar ensinando, porque lá hoje também tem carisma e contagem, né? Então, quando eu coloco os pés ali, eu me lembro desse bairro lá no Carajás, eu andando com a Valéria e com a Cláudia e pedindo para Deus, me permita pregar na minha igreja e no bairro do lado. E eu dou graças a Deus que hoje me permite ir a tantos lugares, levar a palavra de Deus, conhecer até os uma confins parte da terra. Minha família para estar comigo na Nova Jerusalém. Então, isso aí é mais do que eu imaginei, sonhei, pedi. E não reclamo, mesmo quando tem o cansaço, que a gente sabe que o ministério também, né? A gente se cansa, mas saúde quando eu lembro física, dessa promessa... emocional, né? Tem tudo, né? Está tudo Físico, envolvido. Tem tudo. A distância, às vezes, da Valéria, da família, né? Mas eu me lembro sempre dessa promessa que ele me fez, do pedido que eu fiz e do quanto que ele me surpreendeu. Então, eu sou grato a Deus demais. Pastor Alto, e a pergunta que não quer calar. Diga. Está chegando o fim? Olha, qual que é a data? Qual que é a data do fim? Olha, meus irmãos, durante a pandemia, a pergunta que eu mais recebi foi: estamos nos últimos dias? E a resposta sempre é a mesma: sim. Porque os últimos dias foram inaugurados em Atos 2,16, na boca do apóstolo Pedro, né? Ele pegou o texto de Joel 2,28, que Joel diz: naqueles dias o Espírito será derramado. E aí Pedro vai dizer, nos últimos dias. Ele vai dizer, como disse o profeta Joel, nos últimos dias. Bom, inaugurou-se o período que nós chamamos de últimos dias. Agora, os últimos dias que nós vivemos, como Jesus também ensinou, ele é marcado por eventos fenomenológicos como pandemias, guerras, fomes. Só que a melhor maneira de nós entendermos que há 2000 anos, desde o Pentecostes, desde essa profecia cumprida, é um espiral dos mesmos acontecimentos. Nos últimos 30 anos houveram mais terremotos do que nos últimos 100. De 85 para cá, 1985, se nós pensarmos em pandemias, em doenças, foram muito mais do que nos últimos 500 anos. Então, quer dizer, é um espiral das mesmas coisas. O princípio das dores vão se intensificando. É como se fosse aquelas dores de parto, né? Quando a mulher... As contrações. Né? Elas vão mais espaçadas, mas quando está chegando o momento do nascimento, elas vão intensificando. Isso aí. E se nós perguntarmos para os dispensacionalistas... né? Começou. Vamos lá. Vamos preparar aqui. Ó. Eles vão dizer que em 1948... o último evento aconteceu, que foi o retorno dos israelitas para a sua terra, né? O Estado de Israel depois da Segunda Guerra Mundial, como último evento escatológico. Então, todos os eventos, Daniel 12:4, o conhecimento se multiplicaria e o homem correria de um lado para o outro. É o que a tecnologia propõe para nós nos dias de hoje. Sim. É uma correria. Você tem tudo às mãos, mas ainda falta tempo para alguns, né? Que não vivem de forma equilibrada. Então, o que acontece é que tudo se cumpriu. Para todas as correntes de interpretação, é um espiral das mesmas coisas. E Jesus está às portas? Sim. Mas Jesus estava às portas para os de Tessalônica. Há 2000 anos atrás, eles esperavam tanto que estavam parando de trabalhar. A ponto de Paulo falar assim, quem não trabalha não come. Olha a preocupação do apóstolo na época. Em todas as eras, em todas as gerações cristãs, nós precisamos ter um anseio da volta de Cristo. Amém. Agora, a noiva adornada. A noiva está pronta, tem que estar pronta, adornada, né? Aguardando, porque a volta dele é a qualquer momento. Quem ousar
né, dar uma data, tentar, eu digo adivinhação. Sim. Não entender o texto bíblico, que isso aí só pertence a Deus. Quando se dá uma data, eu já penso, olha, é atrapalhar, ó, talvez até seria nessa, ele vai adiar, só para não dar glória para homem. Mas nós temos que estar preparados, e é paradoxal. Não é o profeta do caos assim, ó, ele está a portas, tudo aconteceu, que desgringole tudo, que entremos num caos para ele voltar. Não. Deus vai dizer que, se possível fosse, ele adiaria, por causa dos salvos. O paradoxo é desejar a volta de Cristo, a bendita esperança, viver esperando esse momento como se fosse agora, mas também com uma responsabilidade de pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas, porque Deus é missionário. Esse é o paradoxo no coração do cristão. É fazendo tudo o que tem que se fazer e, aliás, com sentido de urgência, né? Já que ele volta a qualquer momento, uma comida eu tenho para comer. Fazer a vontade daquele que me enviou. Botar o pé na estrada e pregar esse evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso é paradoxal, né? Viver só um lado é radicalismo. Não podemos viver só esperando e também não podemos viver achando que ele não está às portas. Senão, as paixões do mundo podem entrar nos nossos corações, né? Uau! Que aula, né? Amém. E como o fim chegou também o fim do carisma. O fim, quando Cristo volta, a gente não sabe, mas o fim do Carisma Cast, infelizmente, chegou. O tempo passa muito rápido, né? Muito Papo rápido. bom passa muito rápido. Glória a Deus. Foi uma Pastor honra. Aldo, que honra. Não, que Que oportunidade de falar um pouquinho aí dessa história de Deus na minha vida. Eu agradeço a vocês, viu? Para falar disso aí, do quanto Deus é maravilhoso e grande na vida da minha esposa e na minha vida. Muito obrigado a vocês, viu? Um abração para Valéria. Sim. Viu? E a nossa oração é essa, né? Que você continue cada vez mais cumprindo o propósito do Senhor. Amém. Sendo essa resposta no carisma, tanto em Belo Horizonte quanto em todas as unidades que estão espalhadas Sim, por sim, aí. sim. Nessa seriedade, nessa graça que Deus tem te dado. Amém. Muito bom. Obrigado por estar aqui junto com a gente. Que Deus continue te abençoando mais e mais. Amém. Deus continue te dando saúde, vigor, né, para preparar a noiva, né, que os alunos gostam. Gostam, né, os alunos. Aí para eles, ó. Aí pra eles. Isso é quando vem as heresias. Vai queimando, hein? Vai queimando. Cuidado com o medo, com a superstição, com a culpa e com o mérito que por vezes entra no nosso meio como um fermento religioso. Deus abençoe, pastor. Volte sempre aqui também no Amém. nosso Obrigado pelo convite. podcast. Tá joia. É isso aí, minha gente. Podcast, o Carisma Cast vai ficando por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe você mais e mais. Continue ligado, sempre acompanhando aí, que sempre temos palavra de Deus, vida, inspiração. Essa podcast de hoje foi muita aula, gente. Estou até assim, ó. Muita coisa boa aqui. E sempre vem mais coisa boa. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Carisma Cast.